A última Vaza Jato prova de uma vez por todas que houve um golpe contra o PT, contra a Dilma e que o Lula é inocente. Mas antes de eu falar disso, se você é a favor de Lula livre, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente luta por isso todos os dias. Acho que não tem nenhum outro canal no YouTube que luta tanto por Lula livre, por fora Bolsonaro, quanto aqui. Então se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre a Vaza Jato. A Vaza Jato mostra conversas do Lula que foram ocultas pelo Sérgio Moro. Ele ocultou isso para que ninguém soubesse. Por quê? Porque quando o Sérgio Moro vazou grampos ilegais do Lula, inclusive com a Dilma, ele tinha uma narrativa. A narrativa do Moro era de que o Lula queria ser ministro para fugir do Sérgio Moro, para fugir da Lava Jato, porque o Lula provavelmente era um criminoso, essa era a narrativa que se dava para a mídia, para o antipetista, era de que o Lula é um criminoso, ele quer fugir do Sérgio Moro porque o Sérgio Moro vai pegar o Lula. Eles já tinham uma narrativa errada naquela época de que o juiz ia pegar o réu. Quem pega o réu deveria ser a procuradoria, a acusação, e não o juiz. O juiz apenas analisa os fatos e condena ou não. Mas a narrativa era essa, a mídia criava essa narrativa e criava uma narrativa de que o Lula estava para ser preso. Por quê? Porque aquilo foi na época da condução coercitiva ilegal do Lula. E aí você começa a ver quantas decisões erradas dele e da Dilma que levaram até isso. Primeiramente, escolher um ministro da Justiça que deixa a Polícia Federal levar em condução coercitiva ilegal um ex-presidente e ninguém é punido, ninguém vai preso por isso, nada. Aí criou-se aquele clima de que a Dilma já não governa mais, a Dilma não manda nada, nunca mandou, e o país virou uma casa da mãe Joana. Aí vem o juiz e divulga um grampo ilegal que dá a entender, o grampo do Bessias, em que a Dilma diz, tá aqui o termo de posse, Lula, você assina, e assim, ele com aquele termo em posse, ele já era ministro oficialmente. Se a polícia tentasse prendê-lo em algum momento, ele diria, não, uma ordem de prisão expedida pelo Sérgio Moro não tem valor, porque eu já sou ministro, eu já tenho foro privilegiado. Isso dava a entender de que o Lula tinha virado ministro porque ele estava com medo do Sérgio Moro. Só que as outras conversas mostravam exatamente o oposto. Sérgio Moro manipulou, mostrou apenas uma conversa que foi um grampo ilegal, que foi um grampo feito depois que ele mesmo, Sérgio Moro, já tinha determinado a parar de gravar o Lula, que parassem de gravar o Lula, e ele já tinha determinado que não era para gravar mais nada, que não era para fazer mais nada. Eles continuaram gravando porque a ordem não demorava alguns dias para ser cumprida pela operadora de telefonia, mas a Polícia Federal da Dilma, veja bem, a Polícia Federal da Dilma continuou gravando e continuou anotando tudo que tinha nas gravações. E aí saem as conversas de Lula, que ele não queria ser ministro, que o PT começou a pressioná-lo muito, que ele foi se reunir com a Dilma, que eles ficaram reunidos até meia-noite e que ele finalmente, sem querer, ele aceitou. Ele não queria, mas ele aceitou por pressão, ele cedeu à pressão. E aí o PT, sem saber, jogou Lula aos leões e jogou o governo Dilma inteiro aos leões. Por que aos leões? Porque os leões, Sérgio Moro, Doutor Dallagnol, esses criminosos, eles não medem escrúpulos. E não mediram. E aí o Sérgio Moro foi lá, fez isso, em alinhamento com os procuradores. Novamente você vê o juiz e a acusação em conluio criminoso. A gente está falando de grampos criminosos. O único ministro do Supremo Tribunal Federal que criticou esses grampos foi assassinado. Assassinado eu não posso falar. Ele foi morto, caiu o avião dele. Foi o único que criticou o Sérgio Moro por isso. Lembra? O nome dele é Teori Zavascki. O filho dele disse que ele é assassinado. Eu não posso dizer aqui porque eu vou ser processado e preso por difamação, mas a gente imagina que não foi um acidente. Pois bem, e fizeram o que fizeram. A partir do momento que soltaram aquele grampo, a nomeação do Lula para ser ministro ficou em xeque, muita gente começou a acreditar e a mídia começou a espalhar que ele queria ser ministro realmente para fugir do Moro, que isso é obstrução de justiça, é um crime. Obstrução de justiça é um crime. Um crime que, inclusive, os procuradores da Lava Jato cometeram quando não deram o celular deles para perícia. Todos eles cometeram, mas para eles não tem lei, a lei não é para todos. Aquele filme Lava Jato, a lei é para todos, é a maior piada do século, porque a lei não é para todos, a lei não é para eles. Se fosse, Sérgio Moro já estaria preso, com ou sem foro privilegiado. Doutor Dallagnol já estaria enjaulado, lugar de gente assim, em jaula, como animal perigoso, tem que ficar enjaulado, longe do público. É isso, esses procuradores estariam todos já enjaulados com Sérgio Moro
e com todos os que fizeram esse conluio. Fizeram um conluio e você vê nas conversas como o Lula é inocente, porque você vê um cara que era acusado de tantos crimes, o chefe do Petrolão, aquele que roubou 1 bilhão. Eu tenho que escutar às vezes gente dizendo, o Lula roubou mais de 1 trilhão. Aí vem esse cara, conversas privadas dele, sem saber que está sendo gravado, com presidenta, com presidente do PT, com todo mundo, com amigos dele, com ministros, com gente do círculo social dele. Ou seja, se ele é esse criminoso, seriam os comparsas dele. E ele dizendo, aceitei ser ministro, aceitei ser ministro, vou conversar até com o Eduardo Cunha. Aí ele conversa até com Michel Temer, ele fala com Michel Temer. E você não vê nada, nenhum indício de crime, nenhuma menção a crime, nada. Você vê um cara que ele até fala para o Michel Temer, eu quero que o amor volte a reinar no Brasil, as pessoas estão perdendo o amor. O Lula sempre com o mesmo discurso, até longe das câmeras, no privado ele tem o mesmo discurso que ele tem na frente das câmeras, que o amor tem que vencer o ódio, o Brasil tem que se unir, um discurso conciliador, sempre. Você vê a inocência do Lula está ali provada nessas conversas. E o Sérgio Moro, sabendo da inocência dele, ele colocou ele tirou o sigilo, ele tornou pública a única conversa que poderia colocar alguma responsabilidade negativa para o Lula, de que talvez ele quisesse ser ministro para não ser preso. E não, as conversas provam exatamente o contrário, ele queria enfrentar o Moro. E o Gilmar Mendes, o ministro, deve um pedido de desculpas ao Lula e ao povo brasileiro, porque foi ele, o Gilmar Mendes, que hoje é o maior crítico de Sérgio Moro, que já chamou Deltan Dallagnol de bandido, de criminoso e de ladrão várias vezes em plenário. Foi ele quem assinou o documento do STF, a decisão, que dizia que Lula não podia ser ministro. E nesse dia, o Gilmar Mendes acabou com o governo Dilma. Foi o Gilmar Mendes que deu a assinatura que acabou com o governo Dilma. Por quê? Porque nesse dia percebeu-se que, gente, a mulher não governa, essa mulher não governa mais. É o que se falava em Brasília, em todos os lugares. A Dilma não governa mais, acabou o governo. O pedido de impeachment estava prestes a ser aceito pelo Eduardo Cunha e ela não consegue nomear um ministro, ela não consegue nomear um simples ministro. Como é que a Dilma vai articular votos contra o impeachment? Como é que ela vai fazer promessas para os aliados políticos dela, dizendo, não, vai melhorar aqui, vai melhorar ali, vamos se organizar nisso, naquilo, quando ela não consegue nomear um simples ministro? E não qualquer ministro, um ministro que era ex-presidente, um ministro que 5 anos antes saiu do governo com 87% de aprovação, e ela não consegue nomear esse cara ministro, o Lula. Acabou, não tem como, porque em articulações políticas eles liberam emendas parlamentares, trocam cargos de posições, pessoas de cargos. Como é que a Dilma ia fazer isso se ela não consegue nomear um ministro? Se a Polícia Federal dela, subordinada a ela, vai lá e leva o ex-presidente coercitivamente, ilegalmente, ilegal. Se a Polícia Federal dela solta um grampo ilegal para um juiz de primeira instância, e o juiz de primeira instância solta esse grampo para todo mundo. Tudo ilegal, a Polícia Federal agindo ilegalmente, o Sérgio Moro agindo ilegalmente, o grampo saindo e não acontece nada com ninguém. Ninguém foi preso, ninguém foi demitido, ninguém foi afastado, ninguém foi investigado, nada, não houve nem investigação interna da Polícia Federal para dizer, gente, isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada, gente. O grampo, vocês poderiam grampear o Lula e anotar as conversas dele até esse dia, esse horário, que foi quando saiu a decisão do juiz. Desse dia em diante, não interessa se a operadora telefônica ainda está gravando. Vocês não podem mais nem escutar. Não, continuaram escutando, continuaram gravando, continuaram anotando tudo e enviaram tudo para o juiz. Ele selecionou o que quis, tornou público e deu um golpe. E ali naquele momento caiu o governo do PT. Então o Gilmar Mendes tem que fazer um pedido de desculpas para o Lula, para o povo brasileiro, porque isso levou ao golpe, isso levou às reformas, e isso levou a oportunistas como Jair Bolsonaro ascenderem. Eles se elevaram graças ao antipetismo que foi criado, entre outras coisas, com o sensacionalismo que a mídia fez nisso. E a mídia também deve um pedido de desculpas ao Lula. Os jornalistas que não forem cretinos devem todos um pedido de desculpa ao Lula, porque era muito fácil fazer trabalho jornalístico naquela época. Eles não investigavam nada, não precisava fazer nada, porque o juiz vazava tudo.
os procuradores faziam o vazamento seletivo. Então, é muito fácil para um repórter vagabundo não ter que investigar, não ter que ir atrás de fonte, não ter que ir atrás de nada. Simplesmente a informação vem direto da fonte, assim, limpa para ele. Já tem quem manda a investigação é o juiz e os investigadores, ou seja, já está investigado, já está feita a informação e já está, inclusive, planificado de uma maneira que eles sabem como fazer o sensacionalismo em cima disso. Então, eles só iam lá e jogavam, era fácil. É muito jornalista vagabundo ficando famoso nessa época com antipetismo. Vários e vários e vários, porque era só pegar o vazamento e soltar na mídia. E aí, é claro que é da audiência. Vazamento seletivo contra o Lula, no momento em que a mídia fazia com que o antipetismo ficasse tão grande, fácil. Deu certo, o antipetismo explodiu e criou um monstro chamado Jair Bolsonaro. Agora, os mesmos que criaram esse monstro estão sendo engolidos por esse monstro. Bem feito, mas nós não podemos perdoá-los. Nunca. Outro pedido de desculpas ao Lula, quem deve é o PT, porque o PT, e está claro nas conversas, o PT pressionou o Lula a ser ministro. O PT jogou o Lula aos leões. O Lula não queria ser ministro. O Lula não queria ser ministro, não era nem por estratégia política. O Lula é um grande estrategista, ele sabia o que ia acontecer. Não, não é por isso. Ele não queria ser ministro por questão de honra dele. Fala, eu sou o Lula, eu sou um cara, eu sou honesto, eu quero enfrentar o Sérgio Moro. Eu não quero ficar com a fama, levar para o resto da minha vida a fama de que eu fugi do Moro. Porque se não tivesse Vaza Jato, Lula virar ministro, salvo o governo Dilma, ia ficar para o resto da vida dele de que, olha, o Lula fugiu do Sérgio Moro. Quem é antipetista, o antipetismo ia crescer ali, focando naquilo. O Lula não está preso porque fugiu do Moro. O Lula é um covarde, o Lula isso, o Lula aquilo. Que é o que hoje nós, a esquerda, a gente pode falar de todos à direita. O Aécio, o Temer, a gente pode vir aqui chamar todo mundo de bandido, de criminoso, de vagabundo, porque eles nunca vão presos. E há uma vastidão de provas contra eles e eles fazem de tudo para fugir da justiça. O Bolsonaro também. E fazem tudo escancaradamente. E o gado bolsonarista, ou os antipetistas, eles não veem isso, eles ignoram isso. E o Lula queria, e as conversas mostram a inocência dele, mostram como ele não queria ser ministro. Falou, não, eu quero ficar e enfrentar o Moro. E como o PT falou, não, a gente precisa de você para salvar o governo Dilma. Você, Lula, com status de ministro, você consegue negociar com todo mundo. Tanto é que o Lula falou com o Temer, disse que ia falar com o Eduardo Cunha. Num momento em que o Temer já não falava mais com a Dilma, mas falava com o Lula. E na conversa entre os dois, o Lula, que é um excelente articulador político, ele citava o Alckmin, o Aécio. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Michel Temer fez campanha para o Alckmin em 2006. O Michel Temer fez campanha para o Alckmin no governo do estado várias vezes de São Paulo. Na presidência em 2006 contra o Lula. Sabiam disso? Na época, eu lembro que eu falei, é uma burrice muito grande escolher o Temer como vice da Dilma. Ele fez campanha contra o Lula em 2006, 4 anos atrás. Por que agora ele é vice? Escolhe outro. Cederam, olha o que aconteceu. Foram se cercando de bandidos, os bandidos fizeram com o Lula e deram um golpe. Mas o Lula falava com o Temer, citou o Alckmin e Aécio, porque eles são amigos do Temer. E o Lula falou, olha o que a militância petista fez com o Aécio e o Alckmin, ó, estão acabando com eles, não sei o quê. Política, o Lula falando para o Temer para ganhar o apoio do Temer, falando, o Temer estava muito bravo porque a Dilma, meses antes, tirou um ministério do Eliseu Padilha, que era amigo dele, e aí foi quando foi o estopim para o Temer, cortar com a Dilma. O Lula falou, não, chama também ele, vamos conversar aqui junto, peraí. Porque ele sabia, se não, vai ter golpe. E teve golpe. Por que teve golpe? Porque tudo que o Lula falasse, a partir do momento em que ele não pôde virar ministro, não tinha credibilidade alguma. Se o Lula nem tentasse virar ministro, ele podia sair negociando. Por quê? Porque ele não estava com a moral para baixo. Mas a partir do momento em que ele tenta ser ministro e não pode, e o STF não deixa, gente, acabou. A partir dali o golpe estava consumado. O Sérgio Moro consumou um golpe. E a parcialidade do Sérgio Moro, dos procuradores, os crimes da Lava Jato estão tão claros, só não vê quem não quer. E o Lula está preso. Faz meses que eu falo isso, desde da primeira Vaza Jato. O Lula ainda está preso, é uma vergonha. O fato da comunidade internacional não fazer nada é uma vergonha. O fato de não ter gente do PT convocando o Deltan Dallagnol todos os dias para ir no Congresso. Convocação, ele não tem foro privilegiado, ele pode sim ser convocado e se não for, condução coercitiva nele. O fato dele não ser convocado todos os dias para ir no Congresso, nem que seja alguma comissão, mas para ir lá explicar cada Vaza Jato,
também é uma vergonha. Então a gente tem que começar a pressionar mais, porque parece que tem gente que está feliz com o Lula preso. Não sei. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!